Neste mês de agosto, faremos uma série de episódios sobre algumas espécies de processos analisados pelo TCE Ceará. O intuito é explicar sobre as atividades desenvolvidas por esta Corte de Contas. Então, vem com a gente! Existe um importante tipo de processo julgado pela Corte de Contas. Você pode pensar que vamos falar das prestações de contas do governo ou das contas de gestão, mas essas espécies de processo foram tratadas em outros episódios aqui no Conexão Cidadão. Nosso foco hoje é a tomada de contas especial. Este processo tem a finalidade de apurar a responsabilidade pela ocorrência de dano à administração pública, seja estadual ou municipal. O intuito é trazer de volta aos cofres o valor gasto de maneira indevida, após verificar os fatos que causaram o prejuízo e quais os envolvidos. A principal norma que fundamenta a existência do processo de TCE é a Constituição Federal, quando, no seu artigo 71, inciso 2, estabelece a competência dos tribunais de contas para julgar as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Quem acabou de falar foi o servidor da Secretaria de Controle Externo, Hermínio Carvalho, durante uma entrevista para o programa O Acontece TV. Uma tomada de contas especial, muitas vezes chamada de processo de TCE, pode ser iniciada quando se verifica omissão no dever de prestar contas, ausência de documentos que comprovem o uso dos recursos públicos, desfalque ou desvio de dinheiro, valores ou bens públicos, ou prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico. Um exemplo prático é quando um administrador ou um outro responsável não apresenta informações sobre a aplicação de recursos repassados pelo Estado ou município. A tomada de contas especial possui duas fases. Uma interna, quando o gestor instaura o processo para verificar possíveis danos causados por quem estava como responsável pelos recursos públicos. E uma externa, quando o processo é enviado ao Tribunal de Contas, após esgotadas todas as medidas internas para reaver os valores. No Tribunal de Contas será feita a análise e julgamento do processo, conforme explica Hermínio. Após o regular processamento da TCE no âmbito do órgão ou entidade instauradora, que é a chamada fase interna da TCE, se não houver o saneamento das falhas que motivaram a sua instauração, o processo de TCE deve ser encaminhado ao tribunal para fins de julgamento, que é quando se inicia a fase externa. Para enviar uma tomada de contas especial ao TCE, existe um valor mínimo do dano a ser verificado, a partir de R$ 46.290,44. Este valor foi definido na Resolução Administrativa número 2 de 2020. A tomada de contas especial também pode ser instaurada por iniciativa do próprio Tribunal de Contas. Isso acontece, por exemplo, quando o TCE constata um dano em outros processos já em análise, dentre eles denúncias, representações ou auditorias. Essas situações são analisadas nas unidades da Secretaria do Controle Externo, responsáveis pela elaboração do relatório técnico. O processo, em seguida, vai para a manifestação do Ministério Público de Contas e para o conselheiro relator, a quem cabe apresentar um relatório final com voto. O julgamento da tomada de contas especial pode ser pela regularidade, regularidade com ressalvas ou até mesmo pela irregularidade. O responsável que tiver suas contas julgadas irregulares em processo de TCE, poderá ser condenado a ressarcir o prejuízo causado aos cofres públicos, poderá ser apenado com a aplicação de uma sanção de até 100% do valor do dano causado, terá seu nome incluído na lista encaminhada pelo Tribunal à Justiça Eleitoral, podendo ser impedido de disputar cargos políticos, poderá ser inabilitado para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na administração e ainda poderá ser declarado inidôneo para participar de procedimentos licitatórios. Portanto, o gestor ou responsável está condicionado a vários tipos de sanções, conforme citou Hermínio, caso julgado como irregular o processo. Pessoal, ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Não deixem de acompanhar os demais episódios da série sobre os processos analisados pelo Tribunal de Contas do Ceará. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, o podcast oficial do TCE Ceará. A produção, claro, é da Assessoria de Comunicação. Até a próxima. Até o próximo episódio.